Aê, estamos aqui para falar das manifestações bolsonaristas. A mais recente, em Copacabana, Rio de Janeiro, domingo, reuniu 185 mil pessoas. Não tem muita coisa para falar, não, viu? Em termos de informação e manchete, um zero. Tanto que o grande destaque é uma fala do Nicolas Ferreira. Vou pegar só alguns poucos segundos mesmo, porque não é informação, é zoeira, é galhofa para galhofato. Cadê? Põe lá. Este país não precisa de mais projetos de lei. Este país não precisa mais de emenda. Este país precisa de homens com testosterona. É isso que esse país precisa. Nosso Pup Edita reparou que é assim providencial o detalhe de que ele afina a voz quando ele fala que ele quer testosterona, né? Isso é muito interessante. Para completar, antes de abrir aqui para os comentários de Gaio Fato e Mariane que estão comigo, eu só quero lembrar da obsessão, rapaz, dessa ultradireita, extrema-direita, direita maluca, pela coisa da testosterona. Nos Estados Unidos, o grande ícone deles na imprensa é um cara chamado Tucker Carlson, que fez um documentário, é verdade, falando aí que o problema do mundo realmente é a falta de testosterona nos homens, estaria caindo. Temos lá uma imagem aí, ó. E ele recomenda essa prática aí, rapaz. Bronzear o saco para aumentar a testosterona. Isso aí é coisa séria, não sou eu inventando coisa para diminuir o cara, ele fez isso sozinho contra ele. Não tem nada a ver com isso, né? Então tá aí, o culto à testosterona, Gaio Fato, hein? O culto ao hormônio. Ai, ai, ai. Pô, pô, aí você me quebra, hein? Tomar um solzinho no saco é realmente uma situação desagradável. Mas, para além do absurdo, né? Acho que a gente vê essa fala, né? Acho que até como uma certa contradição, enfim, né? De como isso é de alguma maneira uma fixação, né? Isso volta no discurso em algum sentido. Mas eu acho que tem um aspecto desse discurso que eu acho que é até um pouco perigoso, e a gente precisa se dar conta de que é o fato de que é esse o senso comum. É essa a ideia do senso comum, da noção conservadora do processo, né? Eu acho que esse tipo de fala, ele tem um papel de conseguir aglutinar esse sentimento de estranhamento pela forma de como a sociedade, enfim, ela está mudando, né? Então, a gente tem uma série de avanços em relação a muitos grupos sociais que há 10, 15 anos atrás não faziam tão parte da realidade cotidiana. Então, acho que isso está gerando uma ruptura, né? Está gerando esse momento de crise, e eu acho que retomar esses aspectos, né, que remontem a uma ordem das coisas que é conservadora, o homem como pai, provedor, o homem macho, né? Muito macho, né? E você tem essa preocupação, porque isso é um certo reforço a um retorno, né? A uma ideia reacionária, né? Acho que é uma ideia reacionária para poder manter a ordem familiar como a gente acha que é natural ou acha que é ideal, por uma perspectiva conservadora, um discurso muito masculinista, né? Uma parada muito que trabalha muito nessa perspectiva, que eu acho que tem uma certa virilidade, né? O despertar de uma certa virilidade masculina, que é algo muito próximo da cultura fascista, né? Tipo, é um negócio que era muito presente, assim, essa coisa do culto ao corpo do homem saudável, né? Do homem com braveza, testosterona, enfim, porque isso representa o quê? Aquele homem que tem esse papel histórico de avanço, né? Então, acho que é um discurso que serve para mobilizar a galera, por mais tosco que pareça, porque é tosco mesmo, né? Acho que ele tem esse caráter de aglutinação e mobilização. Testosterona, Mariane, e aí? Quando a gente fala da extrema-direita, eu acho que é muito importante a gente trazer esses debates, e falo sempre da Juliana da Alpiva, que ela traz a caracterização muito dos agentes, né, ali, bolsonaristas, em um contexto específico, mas, enfim, falando do Nicolas Ferreira, eles se dividem, cada um tem um propósito dentro dessa política, cada um tem sua função. A função do Nicolas Ferreira é atacar diretamente essas perspectivas de gênero, né? Que, como o Gustavo disse, a gente está rompendo, a sociedade está mudando, os últimos estágios do capitalismo, e nós mulheres, pessoas não binárias, pessoas trans, já não se veem mais nesse papel de gênero que nos foi imposto pelo próprio capitalismo, porque é a visão patriarcal que precisa fazer esse sistema ser assim, né? A mulher precisa estar limpando a casa, ela precisa estar naquele papel de mulherzinha para que toda a engrenagem gire, né? Então, pessoas questionarem os aspectos de gênero é um problema. Então, ele é colocado nessa figura porque ele também representa uma juventude.
Eu tenho um trabalho de jovem, de base com juventude, crianças. E por que que ele acaba atraindo essas pessoas? Porque esses meninos, essas crianças, eles também estão questionando isso, né? Poxa, será que eu me vejo como esse homem que eu tenho que casar, eu tenho que... Que é um debate que nós mulheres já fazemos, mas os próprios homens, os próprios meninos, né? Será que é isso mesmo? É esse papel de masculinidade que eu quero pra mim? Só que nessa dúvida acaba entrando ele, né? Dizendo que sim, que é isso, você tem que querer ter mais testosterona. Ele tem um papel de atacar essas perspectivas de gênero ao mesmo tempo que ele quer vincular esse jovem que também tá com esse problema na vida dele. E é assim que se forma, como o MBL foi, uma escolinha de reacionários que se tornaram Nicolas Ferreira, cumprindo um papel triste dentro do bolsonarismo. Eu sinto, honestamente, pena. Gostei dessa última fala. Vou aproveitar para te fazer uma pergunta aqui. Estamos precisando coletar opiniões. Mamãe Falei quer vir aqui nesse espaço, ocupar essa mesma tela aqui, Gaiofato, aí para debater. Devo? Sim ou não? Olha, Álvaro, eu acho que, né, você pode escolher o que você quiser fazer, né? Eu confio no seu, não vou dizer bom senso, porque as pessoas vão achar que não, mas eu confio no seu senso de oportunidade jornalístico. Então, aí Olha só. você... Não, isso aí vai ser levado para votação na base aqui, rapaz. Nós vamos abrir uma live aqui, a galera vai votar. Não vou falar quando é, senão eles entopem o chat ali. E daí quem vai decidir são eles, né? Não é a nossa galera. Eu acho que a nossa galera tem que ter a primazia. Então, assim, né? Respeito ao espaço aqui, né? Em primeiro lugar. Nossa, Álvaro, olha... Paciência, viu? Paciência, viu? Eu passei... Difícil. Diga, Marine. Eu passei por uma situação esse fim de semana, né? De um evento que puxamos e que a extrema-direita viu, né? Inclusive em unidade, né? Política, enfim. E puxou um vídeo e tal. E eu vejo que é ano de campanha e tudo mais. E eles estão vendo que a esquerda, e eu incluo o Meteoro nisso, tá num lugar hoje que nós aprendemos com o avanço da extrema-direita. De visibilidade, a classe trabalhadora está nos assistindo. Não é mais como era antes, né? E eles querem usar esses espaços para se promover, né? Inclusive para avançar essa ideia da extrema-direita, porque esses jovens que eu mencionei assistem Meteoro. E eles querem acessar esses jovens. Um beijo para todos eles, pô. Um beijo para todos eles. Então, assim, como o Gustavo disse, a base, eu sempre defendo. A base é o critério da verdade também. Mas, se eu pudesse opinar, eu acho... Aqui, cara, só para... não vai dar tempo da gente achar o comercial, mas antes do PT ser atacado assim permanentemente por escândalos de corrupção, antes de chegar ao poder, portanto, né, a crítica era o assembleísmo. Então, aqui em Curitiba, teve um candidato a prefeito, e aí o comercial dele mostrava assim, você quer um homem sério que decida, ou você quer isso aqui? Daí o isso aqui era um ônibus, e o ônibus era um esquerdista todo caracterizado, assim, sabe, estereotipado, com um megafone. Companheiros, vai parar naquele ponto ou não vai? Sim, não. E aí o ônibus não sabe o que fazer, e o ônibus vai todo avacalhado na pirambeira, para mostrar que desse jeito não dá para administrar. Consultando os outros não dá para fazer nada. E não é verdade, né? E não é verdade. Esse tipo de pensamento vai levar para sei lá para onde, né? Para um autoritarismo meio besta, né? Essa peça publicitária você tem que ver, eu fato, vou te mandar depois, cara. É de um cara chamado Cássio Taniguchi. Essa do ônibus... fez uma figura daqui. Para mim ela resume, assim, a visão que se tinha desse campo aí naquela época, cara. É demais, cara. Assembleísmo, Gustavo. E o resumo disso, eu acho que também você falou para onde vai nos levar. Eu acho que a crise que nós enfrentamos é o distanciamento geral com a base. A gente está distante da base. Estamos, enquanto esquerda, reconstruindo isso. E o Meteoro faz parte disso, com certeza. Estamos tentando. Gustavo, obrigado por estar com a gente hoje, tá, cara? Muito obrigado. Valeu. Obrigado, Mariane. Fui.